Olá, Diálogos, qual o caminho seguir na Semana da Consciência com o nosso convidado, o Frei André Bocato. Nós sabemos que a consciência é aquele lugar mais secreto, é aquele lugar da gente se encontrar com Deus, Deus no mais íntimo nosso. Portanto, esse é o tema de hoje do nosso Diálogos. Vamos acompanhar. Hoje vamos falar sobre consciência. E dentro da reflexão sobre o tema da consciência, que é um tema muito amplo, convém falar da consciência como lugar do encontro com Deus. Bem, quando nós falamos da consciência como lugar do encontro com Deus, nós estamos falando propriamente da dimensão religiosa, do que convém dizer a espiritualidade. Falar da consciência como encontro com Deus é falar desta grande sede, desta grande fome que as pessoas têm com Deus, com a transcendência, com o infinito, com aquilo que faz com que a pessoa ela busque. E dentro dessa busca, ela vai como que cavando mais profundo dela mesma. Então, falar da consciência como lugar do encontro com Deus é falar sobre espiritualidade, é falar sobre mística. Pois bem, a pergunta que fica é: como encontro Deus? Onde encontro Deus? Quais são os meios viáveis, ordinários ou não, para o encontro com Deus? Sabemos que a própria palavra Deus é uma palavra muito ampla, é uma palavra que possui infinitos significados. Mas o que sabemos é que o ser humano, ele tem dentro dele um desejo que ele nem sempre conhece propriamente. As religiões, elas são caminhos, são possibilidades da pessoa se encontrar com Deus. Se antes nós tínhamos uma concepção de que a consciência é o lugar, o contexto ao qual a pessoa tinha que decidir moralmente, eticamente, com uma retomada profunda da espiritualidade nas últimas décadas, nós podemos dizer que a consciência não é o lugar onde eu apenas decido, mas a consciência é o lugar onde eu decido com profundidade, escutando lá dentro, no interior, no coração, com sabedoria a Deus. E interessante que a própria Sagrada Escritura, ela é um grande livro ou um conjunto de livros em que nós vemos personagens que em tempos diferentes eles falam com Deus, eles conversam com Deus, conversam consigo próprios. Mas mais do que isso, eles lidam com problemas concretos, com experiências às vezes duras e difíceis. No Antigo Testamento nós vemos isso, uma quantidade enorme de personagens, homens e mulheres, o povo de Deus, que tendo que discernir entre a voz de Deus no mais fundo do seu coração e a voz dos ídolos, ou caminhar para o pecado, eles escutam Deus. Há páginas maravilhosas que falam sobre um caminho, um encontro, uma viagem no deserto, um encontro com Deus, mas nós também temos páginas, às vezes difíceis de serem lidas por nós contemporâneos. Mas a chave de leitura para lermos esses textos bíblicos é de uma espécie de eterna viagem que o ser humano é chamado a fazer para encontrar-se consigo, encontrar-se com Deus. Um Deus que não está em um lugar distante, mas um Deus que se encontra presente no coração humano. Em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, nós encontramos Jesus que revela Deus. Jesus fala que esse Deus é possível de ser acessado dentro de si, obviamente dentro de uma comunidade de fé. Então, para isso, as religiões são meios ordinários, maravilhosos, e a nossa religião cristã, católica, ela é uma religião que há 2000 anos, ela oferece um caminho de aprofundamento da fé, aprofundamento do próprio tema da consciência, mas também de espiritualidade. É por isso que a palavra espiritualidade significa espírito, vem de espírito, de escutar esta dimensão do infinito, do invisível, que não está fora apenas, mas está dentro de nós. Com esta fome, com esta sede de Deus, nós podemos dizer que as consciências das pessoas hoje passam por processos de reconfiguração. Com tantas crises, tantos problemas, tantas mudanças, hoje nós somos chamados a revisitar a espiritualidade. Que nós possamos aprofundar a consciência como lugar do encontro com Deus. Que possamos, como igreja, provocar o mundo para que o mundo possa ir se construindo como uma nova consciência, a pessoa humana nesse encontro profundo com Deus. Cada vez mais, diante das dificuldades, precisamos criar consciência,
formar consciências, transformar a realidade. Tchau.